Agora, no quadro Direitos dos Servidores, a nossa especialista, a doutora Aline Danelon, responde dúvidas sobre retirada de biênio, reenquadramento equivocado de servidores e muitas outras questões. Agora, aqui no canal do Boca. A legislação dos servidores públicos é pauta no Boca no Trombone. Servidores públicos, chegou a sua vez, chegou a sua hora aqui no Boca no Trombone, seu quadro especializado com ela, a nossa especialista, doutora Aline Danelon. Seja muito bem-vinda a mais uma edição do Boca aqui da Rádio Bandeirantes, doutora, bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos nossos ouvintes e, é claro, aos nossos servidores públicos. Eles sempre recheados de dúvidas para a senhora e a senhora, com a competência de sempre, vem esclarecendo as questões dos nossos servidores públicos. Então, bora lá começar aqui a interação com a nossa turma de servidores de hoje, doutora Aline. Primeira pergunta vem lá pelo nosso canal do YouTube, no @programa Boca no Trombone, a Manuela. Podem tirar o meu biênio? Sou funcionária pública do município, doutora Aline. Bom dia, Manuela. Então, o teu biênio, se você já adquiriu ele, tá? Não pode ser retirado. O que pode acontecer? Pode ter aí uma alteração, tá? No estatuto, no regime de vocês, dos servidores públicos, com que essa parcela não seja mais paga. Isso pode sim acontecer. Mas aqueles biênios que já foram conquistados antes dessas alterações, eles não podem ser retirados. Por quê? Porque aí você vai ter uma redução do seu salário e isso não pode acontecer. Então, quando a gente fala aqui também de direito administrativo e de servidores públicos, a gente está falando sobre expectativas de direitos e direitos adquiridos. Então, aquele biênio que já está no teu contra-cheque, ele aí já é um direito adquirido. O resto são apenas expectativas e elas podem sim ser alteradas. Mas te digo, se você já tem esse valor aí no teu contra-cheque, te aconselho a procurar um advogado de confiança e verificar porque realmente ele não pode ser retirado. Excelente. Outra dúvida para a senhora, doutora Aline, é da Maria aqui de Porto Alegre. Sou funcionária pública e este ano me aposento. Tenho como buscar na justiça o fundo de garantia que o Estado não paga? É a dúvida da Maria, doutora. Bom dia, dona Maria. Então, qual é a situação, tá? Você colocou que você é servidora pública. Os servidores públicos, eles não têm direito aí ao fundo de garantia. O que está acontecendo são para aquelas pessoas que têm um contrato com um ente público, principalmente quando a gente está falando aqui do Estado, tá? Nessas situações em que tem um contrato, em que a sua aposentadoria vai ser pelo INSS, pode sim se discutir a questão do fundo de garantia. Mas, quando eu estou falando de servidor público, que é concursado, como o que a senhora está relatando aqui ao constar que é servidora pública, não se pode solicitar aí o FGTS. Tá certo. É realmente uma dúvida bem comum essa do fundo de garantia para o servidor. Doutora Aline, a Leda, também pelo nosso canal do YouTube, coloca a seguinte situação. Ó. O governo erra propositalmente o reenquadramento dos funcionários aposentados da saúde e fica prevaricando a correção. Levamos a vida inteira o piano para eles fazerem um espetáculo. Ele coloca entre aspas aqui, ela coloca entre aspas. O que podemos fazer? É a pergunta da Leda, doutora Aline. Olá, dona Leda. Então, para essas questões aqui, é bem importante você primeiro fazer um requerimento administrativo, tá? Porque aqui você vai conseguir resolver apenas através aí de um processo judicial. Então, eu aconselho a senhora primeiro fazer o requerimento administrativo, né? Solicitando o que você tem direito. Quando ocorrer a negativa, que também deve ocorrer respeitando prazos, né? Você pode sim ingressar com um processo judicial e solicitar a observação, tá? Aconselho você aqui a procurar um advogado de confiança e solicitar. O que acontece muitas vezes, né? E a gente precisa ter essa ideia.
Muitas vezes os servidores apenas solicitam ou questionam seus direitos ali no RH, não fazendo requerimento por escrito. Então é sempre muito importante para vocês, servidores que estão nos ouvindo, tá? Todas essas questões de direitos, de biênios, tudo que vocês querem, ou ali alteração de nível, de classe, sempre formalizar o pedido. Por quê? Porque quando houver a negativa, é que poderá se discutir, né? E a gente passa também aqui a compreender por que está sendo negado. Então, assim, sempre procure fazer um requerimento, um protocolo por escrito, porque isso também vai ser bem importante na hora aí, quando for os casos, de um processo judicial para resolver essas questões em que os direitos dos servidores não são observados e respeitados. Verdade, verdade. Tem que se precaver com essa cautela recomendada pela nossa especialista, a doutora Aline Danelon. Doutora, para a gente finalizar o seu direitos dos servidores de hoje, a Carmen. Sou funcionária pública, atuo como merendeira. Passamos um calor absurdo cozinhando e não ganhamos insalubridade. Isso pode? Por que não nos é reconhecido esse direito? Olha, tá indignada a dona Carmen aqui, doutora Aline. Dona Carmen, é uma questão bem importante que você está trazendo aqui, não só para a senhora, como para outros ouvintes, tá? O que se tem? A gente visualiza aí que muitos servidores públicos, eles não estão tendo o respeito aos seus adicionais, né? Não só de insalubridade, como de periculosidade. Então, assim, o que se faz nesses casos? A necessidade de se fazer uma perícia para verificar se cabe ou não o direito. Então, assim, mais uma vez, vamos fazer um requerimento administrativo, solicitar esse adicional. Se não for concedido, se lhe for negado, aí você pode aí ingressar com o processo judicial. Isso tem acontecido em vários setores, né? A gente tem, por exemplo, aí o pessoal que trabalha aí na questão das oficinas, das prefeituras, que tem ali o adicional de periculosidade devido ao abastecimento dos veículos, né, dos entes públicos, e que também não tem respeitado esses direitos. Então, assim, você tem o direito de ir em busca disso, de verificar qual é o nível desse calor, né, porque existem legislação estabelecendo os níveis, né, que concedem ou não esses adicionais, bem como a necessidade de se fornecer equipamentos de proteção. Então, quando também há o fornecimento desses equipamentos de proteção, esse direito ele pode ser reduzido. Então, é bem importante solicitar, não sendo concedido, ingressar aí com um processo judicial buscando aí o reconhecimento do direito. Isso tem acontecido em muitos entes públicos, né? Que é uma questão que a gente visualiza que não está vendo aí o respeito a esses adicionais que os nossos servidores possuem. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!